Olá, tudo bem? Ícaro Silva aqui. Vamos fazer a leitura de alguns trechos de um grande capítulo desse livro. É o capítulo 5. O que importa é o motivo, e Immanuel Kant, o filósofo Kant, né? O livro é Justiça e o que é fazer a coisa certa, do escritor Michael Sandel. Vamos lá fazer a leitura. Se você acredita em direitos humanos universais, provavelmente não é um utilitarista. Se todos os seres humanos são merecedores de respeito, não importa quem seja ou onde vivam, então é errado tratá-los como meros instrumentos da felicidade coletiva. Lembre-se, você poderia defender os direitos humanos baseando-se no fato de que, ao longo prazo, respeitá-los minimiza a utilidade da felicidade, no caso, a felicidade da maioria das pessoas. Nesse caso, entretanto, seu motivo para respeitar os direitos humanos não estaria baseado no respeito pelo indivíduo, mas sim no objetivo de tornar as coisas melhores para o maior número de pessoas. Uma coisa é condenar o sofrimento de uma criança porque ele reduz a felicidade geral. Outra é condená-la por ser moralmente inaceitável, uma injustiça com a criança. Seus direitos não se baseiam na felicidade da maioria das pessoas, qual seria então a sua base moral? Os libertários talvez tenham uma resposta. As pessoas não deveriam ser usadas como meros instrumentos para a obtenção do bem-estar alheio, porque isso viola o direito fundamental da propriedade de si mesmo. Minha vida, meu trabalho e minha pessoa pertencem a mim e somente a mim. Não estão à disposição da sociedade como um todo. Como já vimos, no entretanto, a ideia de que somos donos de nós mesmos se aplica de maneira radical, tem implicação que apenas um libertário convicto poderia apoiar. Um mercado irrestrito, sem a proteção de uma rede de segurança, um Estado mínimo, o que exclui a maioria das medidas para diminuir a desigualdade e promover o bem comum, e uma celebração tão completa do consentimento que permita ao ser humano infligir afrontas à própria dignidade, como o canibalismo ou a venda de si mesmo como escravo. Nem mesmo John Locke, que nasceu em 1632 e morreu em 1704, o grande teórico defensor dos direitos de propriedade e da limitação dos poderes do governo, está de acordo com a noção de propriedade ilimitada de nós mesmos. Ele repudia a ideia de que podemos dispor da nossa vida e da nossa liberdade como quisermos. Entretanto, a teoria de John Locke sobre os direitos inalienáveis invoca Deus, o que é um problema para aqueles que procuram uma base moral para os direitos que não se apoiem em dogmas religiosos. Aí o primeiro tópico, a questão dos direitos para Kant. Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e morreu em 1804, apresenta uma proposta alternativa para a questão dos direitos e deveres, uma das mais poderosas e influentes já feitas por um filósofo. Ele não se fundamenta na ideia de que somos donos de nós mesmos ou na afirmação de que a nossa vida e nossa liberdade sejam um presente de Deus. Ao contrário, parte da ideia de que somos seres racionais merecedores de dignidade e respeito. Kant nasceu em 1724, como citei, na cidade de Königsberg, no leste da Prússia, onde morreu 2 meses antes de completar 80 anos. Sua família tinha posses modestas. O pai fabricava celas e, como a mulher, era pietista, membro de uma seita protestante que enfatizava a vida religiosa interior e a prática da caridade. Kant destacou-se como o aluno da universidade
para a qual entrou aos 16 anos. Durante algum tempo, trabalhou como professor particular e mais tarde, aos 31 anos, conseguiu seu primeiro emprego acadêmico como palestrante autônomo, trabalho pelo qual era remunerado de acordo com o número de alunos que compareciam às suas palestras. Ele era popular e dedicado e proferia cerca de 20 palestras por semana sobre assuntos que incluíam metafísica, lógica, ética, direito, geografia e antropologia. Em 1781, aos 57 anos, Kant publicou seu primeiro livro importante, A Crítica da Razão Pura, que desafiava a teoria empírica do conhecimento associada a David Hume e John Locke. 4 anos mais tarde, publicou Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o primeiro de vários trabalhos sobre filosofia moral. 5 anos depois da publicação de Princípios da Moral e da Legislação de Jeremy Bentham, em 1780. A fundamentação de Kant foi uma crítica arrasadora ao utilitarismo. Kant argumenta que a moral não diz respeito ao aumento da felicidade ou qualquer outra finalidade. Ele afirma ao contrário, que ela está fundamentada no respeito às pessoas como fins e em si mesmas. A fundamentação de Kant foi publicada depois da Revolução Americana, em 1776, e antes da Revolução Francesa, que foi em 1789. Em sintonia com o espírito e com o impulso moral daquelas revoluções, ela fornece uma base consistente para aquilo que os revolucionários do século XIX, do século XVIII, denominavam os direitos do homem. E nós, no início do século XXI, chamamos de direitos humanos. Aqui muda a nomenclatura, né? Que antes eles chamavam os direitos do homem, né? E hoje a gente chama de direitos humanos. Pois bem, a filosofia de Kant não é fácil, mas não permita que isso se transforme em um empecilho ao seu estudo. O esforço vale a pena porque as implicações são enormes. A fundamentação levanta uma grande questão. Qual é o princípio supremo da moralidade? Ao responder a essa pergunta, faz outra, também extremamente importante. O que é liberdade? Essa questão a respeito da liberdade era uma questão... Se a gente observa o nosso mundo hoje, né, a nossa atualidade, a gente vê que a liberdade é um conceito que está sempre presente no dia a dia, né? Em qualquer ambiente a liberdade ela está à tona. Então imagina naquela época em que o povo lutava pela liberdade, né? Então acredita-se que essa liberdade que há hoje pode ter sido um reflexo das lutas daqueles de antigamente, né? Então é o que é desfrutar da liberdade de hoje, o que a gente desfruta dessa liberdade, o direito de ir e de vir, né? Direito de uma dignidade, né? Direitos sociais, fundamentais, são reflexos de grandes lutas, né? De outros tempos, né? Então, continuando na leitura, as respostas de Kant a essas questões fazem parte da filosofia moral e política desde então. Mas sua influência histórica não é a única razão para que se preste atenção a ele. Por mais desafiadora que a filosofia de Kant possa parecer à primeira vista, ela na verdade está por trás de grande parte do pensamento contemporâneo sobre moral e política, mesmo que não nos demos conta disso. Portanto, ao tentar entender Kant, não estamos apenas fazendo um exercício filosófico. Estamos examinando alguns dos pressupostos-chave implícitos em nossa vida pública. A importância atribuída por Kant à dignidade humana define nossas concepções atuais dos direitos humanos universais.
Ademais, seu conceito de liberdade figura em muitos de nossos debates contemporâneos sobre justiça. Na introdução deste livro, destaquei três abordagens de justiça. Uma delas, a dos utilitaristas, diz que devemos definir a justiça e determinar a coisa certa a fazer, perguntando-nos o que maximizará o bem-estar ou a felicidade da sociedade como um todo. Uma segunda abordagem associa a justiça à liberdade. O pensamento libertário é um exemplo dessa abordagem. Segundo os libertários, a distribuição justa de renda e riqueza é aquela que tem origem na livre troca de bens e serviços em um mercado sem restrições. Regular esse mercado é injusto, dizem eles, porque viola a liberdade individual de escolha. De acordo com uma terceira abordagem, justiça é dar às pessoas o que elas moralmente merecem, alocando bens para a recompensa e promover a equidade. Como veremos quando estudarmos Aristóteles no capítulo posterior, a abordagem fundamentada na virtude relaciona a justiça à reflexão sobre o que deve ser considerado uma boa vida. Kant repudia a abordagem número 1. Segundo ele, ela não respeita a liberdade humana. Kant é um grande defensor da abordagem número 2, que seria, deixa eu ver aqui a abordagem 2 que ele cita, que seria associar a justiça à liberdade, né? Aquela que associa a justiça e moralidade à liberdade. Contudo, a concepção de liberdade é aquela que ele defende vai muito além da liberdade de escolha que praticamos quando compramos ou vendemos mercadorias no mercado. O que consideramos liberdade de mercado ou escolha do consumidor não é a verdadeira liberdade, segundo Kant, porque envolve simplesmente a satisfação de desejos que não escolhemos. Logo chegaremos à concepção mais exaltada de Kant sobre a liberdade. Antes disso, porém, vejamos por que ele acha que os utilitaristas estão errados em pensar que a justiça e moralidade sejam uma questão de maximização da felicidade. Então, segundo tópico, que se trata sobre o problema com a maximização da felicidade. Felicidade é um conceito que vem sendo refletido durante séculos. Não é um conceito atual. Claro que ou melhor, não que seja um conceito atual, é que a significação do conceito ele vem essa metamorfose contínua, né, dos tempos antigos até os dias atuais, né, e não parará por aqui, né, vai continuar essa reflexão porque o homem busca a felicidade independentemente de tempo e espaço, né? Então vamos lá, segundo tópico aqui que se trata o problema com a maximização da felicidade. Kant repudia o utilitarismo. Desculpe. Ao basear direitos em um cálculo sobre o que produzirá a maior felicidade, argumenta ele que o utilitarismo deixa esses direitos vulneráveis. Existe ainda um problema mais grave. Tentar tomar como base para os princípios morais os desejos que porventura tivermos é uma maneira errada de abordar a moral. Só porque uma coisa proporciona prazer a muitas pessoas, isso não significa que possa ser considerada correta. O simples fato de a maioria, por maior que seja, concordar com uma determinada lei, ainda que com convicção, não faz com que ela seja uma lei justa. Kant afirma que a moralidade não deve ser baseada apenas em considerações empíricas, como interesses, vontades, desejos e preferências que as pessoas possam ter em um determinado momento.
Esses fatores são variáveis e contingentes, diz ele, e dificilmente poderão servir como base para princípios morais universais, como direitos humanos universais. Mas o argumento mais fundamental de Kant é o de basear os princípios morais em preferências e desejos, até mesmo o desejo da felicidade. Seria um entendimento equivocado do que vem a ser moralidade. O princípio utilitarista da felicidade não traz nenhuma contribuição para o estabelecimento da moralidade, visto que fazer um homem feliz é muito diferente de fazer dele um homem bom. Torná-lo astuto não é torná-lo virtuoso. Fundamentar a moralidade em interesses e preferências destrói sua dignidade. Fundamentar isso não nos ensina a distinguir o certo do errado, mas apenas sermos mais espertos. Se as vontades e os desejos não podem servir de base para a moralidade, o que nos resta então? Deus seria uma possibilidade, mas essa não é a resposta de Kant. Embora fosse cristão, Kant não fundamenta a moralidade na autoridade divina. Em vez disso, argumenta que podemos atingir o princípio supremo da moralidade por meio do exercício daquilo que ele denomina de pura razão prática. Para sabermos como entender a lei moral, de acordo com Kant, vamos agora explorar a íntima ligação como ele a vê entre nossa capacidade de raciocínio e a nossa capacidade de liberdade. Kant diz que somos merecedores de respeito não porque somos donos de nós mesmos, mas porque somos seres racionais, capazes de pensar. Somos também seres autônomos, capazes de agir e escolher livremente. Ele não quer dizer que sempre conseguimos agir racionalmente ou que sempre fazemos nossas escolhas com autonomia. Às vezes conseguimos fazer isso, às vezes não. O que ele quer dizer é apenas que temos a capacidade de raciocinar e de ser livres, e que essa capacidade é comum aos seres humanos. Kant admite que a nossa capacidade de raciocínio não é a única que possuímos. Somos capazes também de sentir prazer e dor. Ele reconhece que somos criaturas sencientes, bem como racionais. Kant quer dizer que respondemos aos nossos sentidos, aos nossos sentimentos. Então, Bentham estava certo, mas apenas em parte. Ele tinha razão ao observar que gostamos de prazer e não gostamos da dor. Mas estava errado ao insistir que prazer e dor são nossos mestres soberanos. Kant diz que a razão pode ser soberana, pelo menos parte do tempo. Quando a razão comanda nossa vontade, não somos levados apenas pelo desejo de procurar o prazer e evitar a dor. Nossa capacidade de raciocinar está intimamente ligada à nossa capacidade de sermos livres. Juntas, essa capacidade nos tornam únicos e nos distinguem da existência meramente animal. Elas nos transformam em algo mais do que meras criaturas com apetites. Agora, o próximo tópico. Deixa eu ver aqui. O próximo tópico será: o que é liberdade? Para entender a filosofia de Kant, filosofia moral de Kant, precisamos saber o que ele entende por liberdade. Com frequência definimos liberdade como a ausência de obstáculos para que possamos fazer o que quisermos. Kant discorda. Ele tem uma definição mais estrita e rigorosa de liberdade. Kant raciocina da seguinte forma: para nós, como animais, buscamos o prazer ou evitamos a dor. Na verdade, não estamos agindo livremente. Estamos agindo como escravos dos nossos apetites e desejos.
Por quê? Porque sempre que estamos em busca da satisfação dos nossos desejos, tudo o que fazemos é voltado para alguma finalidade além de nós. Faço isso para aplacar a minha fome, faço isso para aliviar a minha sede. Suponhamos que eu tenha dúvidas sobre qual sabor de sorvete pedir: chocolate, baunilha ou café expresso com caramelo crocante. Posso supor que esteja dessa forma, exercendo o meu direito de liberdade, mas na realidade estou tentando descobrir qual sabor satisfará melhor minhas preferências. Preferências que não foram escolhas minhas para o começo de conversa. Kant não afirma que é errado tentar satisfazer nossas preferências. A questão é a seguinte: quando fazemos isso, não estamos agindo livremente, mas agindo de acordo com a determinação exterior. Na verdade, não optei por meu desejo de tomar sorvete de café expresso com caramelo crocante em vez de baunilha. Simplesmente tenho tal desejo. Há alguns anos, o refrigerante Sprite tinha um slogan publicitário: obedeça à sua sede. O anúncio do Sprite continha uma inspiração kantiana. Quando pego uma lata de Sprite, estou agindo por obediência e não por liberdade. Estou atendendo a um desejo que não escolhi ter. Estou obedecendo à minha sede. As pessoas frequentemente discutem o papel que a natureza e a cultura têm no comportamento. Estaria o desejo de tomar Sprite inscrito nos genes ou teria ele induzido pela propaganda? Para Kant, essa discussão não vem ao caso. Quer meu desejo seja biologicamente determinado, quer seja socialmente condicionado, ele não é verdadeiramente livre. Para agir livremente, de acordo com Kant, deve-se agir com autonomia. E agir com autonomia é agir de acordo com a lei que imponho a mim mesmo, e não de acordo com os ditames da natureza ou das convenções sociais. Uma forma de entender Kant o que Kant quer dizer quando fala em agir com autonomia é comparar o conceito de autonomia com o seu oposto. Kant inventa uma palavra para melhor definir esse contraste: heteronomia. Quando ajo com heteronomia, ajo de acordo com determinações exteriores. Eis um exemplo: quando você deixa cair uma bola de bilhar, ela não está agindo livremente. Seu movimento é comandado pelas leis da natureza, nesse caso, a lei da gravidade. Suponhamos que eu caia, ou seja empurrado. Ao me espatifar no chão, ninguém diria que estou agindo livremente. Meu movimento é comandado pela lei da gravidade, tal como uma bola de bilhar. Agora suponhamos que eu caio sobre outra pessoa e a mate. Eu não seria moralmente responsável pela desafortunada morte, mas não mais do que a bola de bilhar teria sido caso se ela tivesse caído de uma grande altura sobre a cabeça de alguém. Em nenhum dos casos, o objeto que cai, eu ou a bola de bilhar, está agindo livremente. Em ambos os casos, o objeto que cai é comandado pela lei da gravidade. E, se não existe autonomia, não pode haver responsabilidade moral. Eis, portanto, a relação entre liberdade como autonomia e a concepção de Kant sobre moral. Agir livremente não é escolher as melhores formas para atingir determinado fim. É escolher o fim em si, uma escolha que os seres humanos podem fazer e bolas de bilhar e a maioria dos animais não podem, né? Então aqui a gente finaliza aqui esse tópico. O texto ainda continua, pessoal. É um texto muito bom. O próximo tópico seria o que é moral. Procure o motivo, com base no Kant também. Vai dar alguns exemplos, é bem interessante, porque
questão de filosofia moral, sempre propor exemplos, se colocar como exemplo, né? Porque a moral e a ética, ela parte da gente, tanto de mim quanto daquele meio que eu estou convivendo, né? O comportamento. Então é sempre interessante analisar o próprio comportamento, né?